Beleza, começou a gravar. É, bom, conta um pouco sobre o seu início, porque as pessoas devem perguntar naturalmente como é que foi o início, mas eu vi que, até comentando com você em off agora, que você, quando conversou com o Chua, Marco Chua, você começou Uhum. aos 7 anos no basquete. Mas antes disso, você teve algum outro esporte que praticou? Ou até quando você começou a praticar, você, por exemplo, chegou a dividir a atenção com outro esporte? Porque quando a gente é pequeno, a gente faz várias coisas, com muita energia. Como é que é? Exato. Exato. Eu sou natural de Araraquara, né, no interior de São Paulo. Minha mãe, ela tentou ser jogadora de basquete, né? Praticou ali um pouquinho e tal. E quando eu tinha 7 anos de idade, exatamente, ela viu que eu era um pouquinho mais alto ali, suava um pouquinho da turma, né? E aí como eu cresci estudando nas escolas do SESI, como hoje tem o basquete feminino lá, né, o SESI, e eu morava perto do clube, né? Então minha mãe já, como eu estudava no SESI, ela me propôs a fazer alguma atividade, né, no clube mesmo, né, na mesma escola e tudo mais. E aí ela me levou para conhecer o basquete. Eu não tinha nem noção do que era basquete, nem nada. E aí foi um amor à primeira vista mesmo com o esporte, né? Aí eu comecei a fazer o basquete ali com 7 anos, nas escolinhas do SESI. E aí fui gostando, foi começando a ter aquelas disputas, aquelas competições, né? E aí foi despertando mais meu interesse. E aí chegou um determinado, aí voltando nisso que eu disse no começo, chegou um determinado momento da minha vida que eu falei, eu acho que eu gosto de futebol também, deixa eu tentar ver como que é o futebol, né? Todos os meus amigos faziam futebol e tal. E aí, em Araraquara tem o time da Ferroviária, né? Que eles disputam a Série B, o brasileiro e tal. E eu fui, meu pai era muito amigo dos treinadores, né? Meu pai é jogador de futebol também. Aí meu pai colocou eu para fazer aula nas escolinhas da Ferroviária. Só que não deu muito certo, não. Não levava muito jeito, não. Aí eu era muito grande, eu comecei como lateral, eu corria bem, e depois, mas é muito grande, veio, foi recuando, comecei a virar zagueiro ali e tal. Eu falei, não, não, não quero ser zagueiro, não. Vou ficar no basquete. O basquete estava fluindo, né? Pegava seleções regionais ali de Araraquara, sempre estava se destacando nas competições, né? E depois já fui fazer parte fui convidado a fazer parte da Uniara, não sei se você conhece, a antiga Uniara, que foi um time de Araraquara vice-campeão brasileiro, uma baita de uma equipe, então era o espelho da cidade. E quando eu recebi o convite para participar da Uniara, fazer parte dos projetos da Uniara, eu falei, não, 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 esquece o futebol, que o basquete está fluindo. E aí eu desisti do basquete, do futebol, e fiquei só no basquete mesmo. E aí você teve alguma dificuldade de se encontrar em posições no basquete ou já foi de cara como ala pivô? Porque não sei se Né, eu sempre fui ala, né? Sempre fui ala. Aí eu sempre fui ala e tive uma facilidade para alguns arremessos. Aí a minha especialidade era o drible para dentro, o corte, né? Cortar bastante, criar desequilíbrio na defesa e tudo mais. E aí, com o tempo, eu já fui virando pela questão de porte físico e tudo mais, aí eu já fui ficando um ala pivô, que aí conseguia atuar em mais de uma posição, né? Aí eu tinha hora eu jogava de dois, de três e até quatro. E aí hoje é a função que eu faço, jogo na ala e pivôzinho em quatro ali também, né? Hoje aqui no Praia Clube é a função que eu estou mais fazendo, né? Estou mais jogando de pivô 4, mas às vezes eu alterno ali na ala. Aí eu acabou invertendo, hoje eu estou mais 4 do que 3 aqui no Praia Clube. E eu vi que você já teve algumas viagens legais, por exemplo, já foi acho que se não me engano, na muralha da China, né? Já teve essa E experiência. E então, assim, você hoje pode dizer que vive do basquete, porque você também é formado em educação física, mas você pode dizer que então vive do basquete. 100%, a minha carreira inteira, eu sempre vivi do basquete, eu nunca tive outra atividade, né? A Aham. gente jogou, eu tenho alguns NBBs, né? WT12, de 18 que eu tenho, WT12 NBBs já, então aquelas viagens foi quando eu fiz parte das seleções de novos, né? Fui convocado duas vezes para seleções de novos, para disputar alguns torneios internacionais pelo Brasil. Aí depois acabei jogando universidade, duas universidades também pelo Brasil. E assim, o basquete é que me deu tudo na minha vida hoje, né? Hoje eu tenho.
Eu sou natural de Araraquara, mas eu vivo hoje em Caxias do Sul, né? E por fazer muito tempo parte do Caxias do Sul Basquete, até 2021. Tive algumas saídas e voltas de Caxias. E lá em Caxias hoje eu resido lá em Caxias, né? Fisicamente, porque minha esposa é de lá, minhas filhas, então hoje a minha vida é lá em Caxias. E eu vivo 100% do basquete, né? Estou me distante hoje, estou jogando aqui no Praia Clube, né? E com saudade da família, mas faz parte da nossa profissão. Né? E eles não conseguem vir pra cá, né? Realmente gosta de morar lá, já tá adaptado. Perfeito, é complicado, assim, ela já tem uma estrutura familiar bem boa, né? Que tem os empregos dela, tem as escolinhas das crianças, né? É difícil ficar, toda vez que eu mudar de equipe, ficar remanejando, assim, é meio complicado. E no nosso início de relacionamento, ela já comunicou ali que ela não tinha interesse de ficar viajando comigo e tudo mais, e eu teria que voltar sempre. Então, é uma coisa, aí ela vem me visitar às vezes quando dá, aqui de Uberlândia, vem me visita, volta embora, e mata a saudade só pelo FaceTime mesmo. E como é que é pra você hoje com a experiência de já alguns anos de carreira? Você é capitão do Praia Clube, é isso? E aí, tendo essa experiência com o elenco, o que você passa no dia a dia, nos treinos, que você aprendeu na época, que são conselhos valiosos que nunca é demais repetir aos jogadores, especialmente os jovens que vão começando? Exato. Hoje eu tô tendo esse privilégio que o Daniel, acho que o nosso coach me deu essa honra de ser um dos mais experientes e o líder da equipe hoje, né? A gente está fazendo um campeonato brasileiro muito bom, o início do campeonato brasileiro é muito bom. E aí eu tenho que passar para os meninos estar sempre focado no que é predisposto, proposto pelo treinador e nossos objetivos. E a gente fazendo esse casamento de nossos objetivos e objetivos em comum da equipe é um casamento perfeito, né? Então a gente, com objetivos comuns, que é o trabalho forte, o trabalho concentrado, o trabalho focado no que tem que fazer, tanto para a sua parte individual quanto para a sua parte coletiva, é um casamento perfeito, que isso assim, vai se agregar e vai sempre levar para um resultado positivo. Muitas vezes a gente vai encontrar pedras no caminho, como derrotas, não jogar bem em um determinado jogo. Então, o que eu tenho que passar para os nossos atletas e para a nossa equipe é o coletivo. Trabalhar sua parte técnica individual sempre a 100%, 200%, 300%, que a hora que você se juntar com a, um trabalho de equipe, vai dar um casamento perfeito e isso, para chegar a um sucesso, para a gente poder conseguir vitórias, é muito mais fácil, né? Do que a gente focar somente na parte individual e esquecer a parte coletiva. E esse casamento aí, a conta não fecha. E no final, a gente acaba sendo sempre frustrado. Eu treino demais, eu faço o meu individual, o extra sempre, mas na hora que chega de colocar no agregar no coletivo, a gente não agrega, a gente pensa em fazer o nosso individual. E se a gente não pensar fazer o individual, mas pensar em agregar no coletivo, a gente não vai chegar num bem comum que é as vitórias, né, e o progresso da equipe. É o que eu falo sempre, a questão, a minha pregação, todas as vezes que eu tenho a palavra, é trabalhar em equipe. Eu acho que ninguém supera o trabalho em equipe. E você, como atleta, você tem esse cuidado então também de ter uma academia onde você mora para ter uma manutenção também dos treinamentos, manter o condicionamento físico até aprimorar, além do que já faz no dia a dia no ginásio? Com certeza, eu sou um ala pivô, né, hoje, e o que eu tenho sem delongas, assim, eu tenho um determinado orgulho da minha parte física, porque assim, é ela que me leva hoje a estar numa posição de, tipo, conseguir, se precisar jogar 40 minutos, eu tenho essa condição de jogar 40 minutos em alto nível. Eu sei que é muito difícil, mas eu sei que eu tenho o trabalho do preparador físico nosso, Paulinho, que me ajuda na maior parte, é só que eu tenho que focar também no meu extra,
na parte física, porque eu já estou numa idade de 35 anos e, graças a Deus, eu nunca tive lesões na minha carreira, nunca tive cirurgia, nunca quebrei nada, então nunca tive problema com lesões. E eu acho que isso é um trabalho multidisciplinar meu, tanto da equipe como preparação física, fisioterapia e minha parte extra. Então eu penso que se eu focar na minha parte física, eu vou conseguir ajudar mais a equipe. E quanto menos eu ficar de fora de alguns treinos por questão de lesão ou cansaço, tem lesões que são inevitáveis, né? Sei lá, de uma questão de tornozelo, só que a gente pode fazer um trabalho preventivo. Então eu sempre fui um cara que sempre gostei de fazer muito trabalho preventivo. Sempre gostei de fazer trabalho preventivo e de academia fora do horário mesmo da, da equipe, né, fazer meu extra, porque eu acho que é isso que leva à longevidade do atleta. Né? E no caso você com já algumas equipes no currículo, aí tem hoje o Praia Clube, que é uma equipe que, de modo geral, é um clube que tem muito sucesso no vôlei e vem crescendo em outras frentes também. Aí agora tem o basquete que está indo também, está fazendo um bom início de campeonato. Como é que você enxerga daqui nos próximos anos? Que você poderia falar do Praia Clube? Porque como eu falei, não é apenas o basquete, tem um vôlei, é uma instituição, um clube desportivo, poliesportivo, que mostra um trabalho muito profissional. Então, não seria uma surpresa, por exemplo, chegar num nível cada vez maior ao longo do tempo no basquete também. E aí, como é que você pode falar, você hoje, aí, né, trabalhando, vivendo aí no dia a dia do Praia Clube? Cara, eu me assustei a partir da primeira vez que eu cheguei aqui em setembro do ano passado. Eu me assustei pelo profissionalismo do clube, sabe? Então, como eles estão interessados nos esportes em si, né? Que é um clube maravilhoso, é um clube onde tem circulando por ali campeões olímpicos, campeões mundiais, gente disputando campeonatos mundiais. Hoje um nome muito forte no clube é o vôlei realmente. E eu fiquei muito feliz, cara. Eu não sabia, a princípio eu não sabia o quão grande era e o quão profissional era o Praia Clube, sabe? É uma coisa que me surpreendeu assim bastante. Hoje vendo o basquete dentro do Praia Clube, jogando o CBD, é um pouco de pesar, assim, né? Que é um clube que tem todas as condições de um NBB. Todas as condições de um NBB, estruturalmente, é, financeiramente. É um clube que não deixa a desejar a time nenhum do NBB. Isso eu estou te falando de conhecer o NBB de alguns anos, desde o primeiro colocado até o último colocado. É um clube maravilhoso, cara, que preserva e preza por bem-estar dos atletas, preza pela família dos atletas. É um clube assim maravilhoso. É um clube que infelizmente não está no NBB hoje. É um lamento, sabe? É um lamento assim. Mas a gente está fazendo esse trabalho, esse passinho, esse primeiro passo, na verdade, né? E agora jogando o CBB para a gente conseguir essa vaga para o NBB, para a gente poder voltar aqui em Uberlândia, né? Porque Uberlândia tem uma tradição muito grande no NBB, pela Unicri, e alguns anos atrás a Unisc também, jogaram o cenário nacional aí muitos anos, brigando por títulos nacionais, né? Então hoje a gente está levando esse nome de Uberlândia com o Praia Clube, né? E por todo esse investimento, por todo esse projeto que o Praia tem, seria um casamento perfeito, sabe? Tá jogando no NBB e o Praia está entre os melhores, como é em todas as modalidades, porque hoje no Praia o basquete é o único que não joga a elite, né? Que seria o NBB. Então todos os outros esportes estão sempre disputando a elite e brigando por títulos. E no basquete a gente está dando esse primeiro passo aí, voltando para o basquete de Uberlândia, para que a gente possa, em um futuro próximo, estar jogando um NBB com o nome de Praia Clube. E o Praia Clube tem um trabalho muito legal aí.
às vezes eu brinco com o pessoal, só falta um time de futebol, porque tem de tudo, e o futebol que todo mundo fala, o Praia Clube não tem. Interessante isso. Exato. É uma coisa interna, né? Eu acho que já é uma coisa interna do Praia Clube mesmo. Mas tipo, um tipo de brincadeira, mas é que tipo, tem o Uberlândia aqui, né? O time de futebol. Mas assim, no Praia tem tudo, cara. Todo tipo de modalidade tem, o Praia Clube tem. O investimento que eles fazem no esporte é surreal, assim, sabe? E muitos atletas da Olimpíada representam o Praia Clube também. Então é bem bacana o trabalho que eles fazem e é por isso que a gente torce realmente para que consiga chegar também no basquete na prateleira mais alta, porque é bacana ter esse projeto porque vira espelho para os outros também. E nesse caso de evolução também dos esportes, você que vive isso diariamente, o que você acha que pode melhorar, que já vem melhorando, a gente sabe, por exemplo, o lei do incentivo também, os patrocínios vêm chegando mais, a mídia também vem participando mais, mas o que você acha que pode melhorar ainda mais? O que é uma questão de tempo a ser melhorada, que já está acontecendo do esporte, no caso, o que você pode ter, você tem mais propriedade para falar que é o basquete. Cara, eu acho que a gente precisa focar um pouco mais e são na base, né? Nas escolinhas. É um trabalho também excelente que o Praia, vendo de perto aqui, que o Praia Clube faz hoje aqui em Uberlândia. E por algumas cidades que eu já passei na minha carreira, assim, de ver, muitas têm algumas escolinhas que outras e tal, mas assim, o que falta mesmo é investimento na base, porque o que acontece? Muitas crianças, às vezes começam no basquete, amam o basquete, idolatram o basquete, mas aí chegam em determinados momentos da vida delas que elas precisam escolher. Os pais vão chegar, pô, o que tu quer, filho? Tu quer realmente ser jogador de basquete? Tu quer estudar? Mas a maioria não tem esse privilégio de chegar ao pai e falar assim, tu quer escolher? Não, filho, tu precisa trabalhar porque tu precisa trazer algum dinheiro para casa, tu precisa ajudar os pais nas despesas, porque a maioria das pessoas são carentes, né? E às vezes as famílias não têm as condições de poder bancar um filho de repente até uns 14, não, um pouco mais, até uns 17 anos, é a hora que começa mesmo a começar a ganhar um troquinho, um dinheirinho, uma ajuda de custo, para poder levar para casa. Então os pais até 18, 17 anos têm que bancar 100%, tênis, viagens. Então o que eu penso? Que essas famílias precisam ter mais respaldo nas escolinhas, ter mais estrutura. E isso é buscando patrocínio, sabe? Buscando os apoiadores, empresas, igual você falou, a questão de incentivo e tudo mais. Mas só que são poucos lugares que realmente dão condições para as crianças poderem trabalhar até os 16, 17 anos para ver se vão virar jogadores, se vão decidir trabalhar e continuar numa faculdade, sabe? Para a gente formar grandes pessoas, não só grandes atletas, mas grandes pessoas. Então eu acho que a questão mesmo, o ponto-chave, é um investimento na base mesmo, nas escolinhas, né? No caso, se for da faculdade, isso é uma pergunta que eu costumo fazer para as algumas pessoas, na verdade, sempre que eu tenho a oportunidade de falar com todo mundo, eu falo sobre isso, porque os Estados Unidos têm essa cultura da universidade, né? Para chegar na NBA, muitos se formam na universidade ou podem pular do high school para a NBA. Uhum. Sem, você acredita que isso é possível fazer aqui no Brasil, por exemplo, ter as universidades federais ou universidades de modo geral, mesmo que Uhum. fossem privadas, que tivesse algum convênio com os clubes, os clubes de basquete e eventualmente terem jogadores participando de um draft, por exemplo, aqui, algo nesse sentido, que no, a terminativa seria você influenciar o jogador, o jovem, a estudar. E aí dali, talvez ele possa fazer 1 ano, 2 anos de NBB, por exemplo, mas talvez Uhum. ele perceba que ele não vai ter muita carreira pela frente ou alguma coisa aconteça. Mas o mais importante, considerando como cidadão, ele vai ter que é o desenvolvimento no estudo, se tornar um cidadão mais instruído, que vai também trazer naturalmente um país mais desenvolvido. O que você pode falar sobre isso? Que você acha que pode ser um caminho para isso acontecer? Hoje eu vejo algumas universidades um pouco mais próximas, né, das equipes de esporte, assim. O que acontece? Eu acho que no Brasil acaba sendo um pouco mais difícil, eu acho, né? É um plano
é um plano estrutural muito legal, assim, a gente tentar chegar perto do que é certo, porque é muito difícil, porque a gente para pensar, por exemplo, é uma coisa discrepante, mas é a realidade. Se a gente pegar os nossos melhores ginásios hoje no Brasil, muitos não se comparam aos de high school. Aos de high school, eu estou te falando, não é nem universitário. Se pegar os universitários, NCAA, NAIA, G-League, alguns ginásios, os nossos melhores ginásios não se comparam. Então eu penso assim, que a gente está muito longe ainda para poder tentar, infelizmente, tá? É uma opinião, hoje eu sou formado, sei muito bem o que é estudar para poder jogar, conciliar os dois, assim, sabe? Só que eu vejo que muitos atletas não têm essa condição de conseguir conciliar os dois ao mesmo tempo. Porque muitos, o que acontece no high school, muitos jogadores saem do high school e vai direto para a NBA, acabam pulando na fase universitária por questões monetárias, né? Foi muita grana e, sei lá, uma folha também. Eu acho que no Brasil, alguns atletas também fazem esse jump muito aí, tipo, 16, 17 anos, os jovens prospectos para o adulto, e já vão, começam a ganhar uma grana e tal, então, sei lá, base de seleção, base. Então essa cobrança não vem de lá de cima, sabe? Para poder. Então eles, quanto antes eles tirarem aquela criança de 16, 17 anos e puxarem para cá precocemente, eles não estão se importando sobre a questão se a criança vai fazer uma faculdade, se a criança vai estudar, vai ter alguma formação. Eles querem o resultado imediato. E isso aí é uma lacuna que a gente tem. Tanto a diferença de países, né? É uma lacuna que a gente tem. O dia que a gente começar a ponta, começar a se preocupar com a base e fazer com que esse trajeto dela seja mais sólido, você pode ver, né? A gente acompanha bastante, muitos atletas saindo daqui pulam para cá. Esse meio fica vago. Quando a gente tem uma leve bambeada aqui, muitos atletas, quantas promessas que a gente já escutou do basquete, que eram para ter virado, que não virou, mas faltou o alicerce todo aqui. E de repente, nada contra, mas está trabalhando em outras profissões, sei lá, que nada a ver com esporte, ou tem informações, sabe? E tem que de repente cuidar de uma família, mas não tem uma formação, então o basquete é falho nisso. Então eu acho que o Brasil hoje tem que vir lá de cima a CBD, tem que brigar porque obrigar as crianças a estudarem até alguma formação, para que não fique essa lacuna, né? Que quando a criança sai da base para ir para o profissional e de repente não vira só mais um jogador descartado, entendeu? Então eu acho que é um trabalho que tem que ser feito de lá de cima. Os olhos de cima da CBD tem que vir para a base e acabar do NBB também, acabar exigindo um pouco de informação, coletivos escolares, sequências de estudo, porque hoje a gente tem a LDB. Se você pegar uma criança que sai, vamos ser sinceros, se você pega uma criança que sai do médio, o médio é 18, Porque formou no o médio médio. é 17, 18 anos. Imagina, ele tem até sub-23 hoje, né? Mas a gente tem sub-23 porque não exige que esses meninos estudem, não se formem, né? Então, eu acho que esse poderia ser um planejamento, já que a LDB vai montar o campeonato da LDB, todos os meninos vão jogar LDB têm que estar matriculados e estar estudando. Então, acho que seria uma saída para que a gente não ficasse tão distante, né? E aí os times fazem com que os times invistam nas universidades e nos estudos das crianças. Esses jovens, né? Não vai ter, né? Pô, muito bom isso mesmo, porque tem muitos jovens que têm talento brasileiro interessante, como a miscigenação de cultura parece que facilita ser bom em vários esportes. Impressionante isso. Então, às Uhum. vezes, falta um incentivo. A gente vê, a gente falou dos Estados Unidos, desde do elementary school, não sei, eles desde pequenininho, eles fazem já ginástica artística, natação, basquete. Então, eles já podem até, assim, ter uma noção de se querem ser atletas mesmo ou se apenas o hobby que eles vão querer usar como esporte. Isso a gente não tem aqui, infelizmente. Às vezes eles vão jogar futebol, até o futebol, que é o esporte mais adorado, considerado pelo brasileiro. Às vezes jogam futebol no
colégio, a gente sabe que algumas realidades é uma bola de durex. Infelizmente, não é nem a bola normal, né? Pega um monte de papel, bota durex e já era. Então, infelizmente, tem essa realidade. E o incentivo realmente ajudaria nesse aspecto de desde pequeno. Uma vez eu entrevistei um atleta de tênis de mesa e ele me disse sobre a popularidade que tem o ping-pong. Que o ping-pong no recreio, todo mundo joga, vai ter aquela mesa ali, o pessoal gosta de jogar. Então também é um dos esportes, para pensar, que é muito conhecido. Futsal também. Você vê o futsal? Futsal, teoricamente, deveria ser o segundo esporte mais acompanhado do Brasil, né? Porque nas quadras de colégio muita gente jogava. Mas esse incentivo realmente acaba deixando a desejar. Eu acho que é muita questão, cara, financeira, igual a gente fala assim, porque o povo aqui em cima, igual eu falei das pontas, né, dos extremos, eles estão preocupados com o retorno financeiro. Eles querem, de repente, vão falando de futebol, eles pegam uma joia aí, um menino do futebol aí do Palmeiras, que tinha 16 anos, o moleque já estava vendido por milhões a clubes estrangeiros. A gente não está preocupado no bem-estar da família, o bem-estar da família qualquer é financeiro. Você vendeu, o moleque vai ficar milionário porque ele foi vendido pro exterior, o pai está milionário, mas o menino não tem discernimento nenhum. Quantos casos a gente escuta de depressão, tem muito dinheiro, mas não tem base. A família já vem em questões precárias de conhecimentos, de gente, do nada, da noite pro dia, cai milhões na conta do cara, o cara não sabe o que faz. Aí o cara vê que ele é tão pobre, que a única coisa que ele tem na vida é grana, entendeu? E aí, tipo, ele não tem uma base familiar, ele não tem uma estrutura familiar, porque ele não foi criado nas escolas, ele não foi educado. A educação que eu digo, não que o pai não deu educação em casa, a mãe não deu educação em casa, não. O educado que eu quis dizer, ele não foi educado para encarar o mundo, sabe? Porque é uma criança, né? Se tu parar pra pensar hoje, ele tem 6 anos. Aí tu imagina, pô, tô vendido. Aí tu ganha 20 mil reais por mês. Do nada o moleque tá ganhando 500 mil reais por mês, com 16. Aí passa mais um ano, o moleque tá ganhando 1 milhão por mês. E nem foi pra lá ainda. E aí quando chega lá, o moleque tá com 18 anos, 19 anos, ganhando 5 milhões por mês. 4 milhões por mês. Então, o menino saiu daqui sem estrutura nenhuma. E é onde tem casos de depressão, quer parar de jogar, muita pressão. Então eu acho que a nossa base mesmo, assim, né, escolar, universitária, assim, o povo de cima, a gente vê os nossos comandantes aí, CBF, CBB, CBV, todas as confederações precisariam dar uma atenção melhor e não só se preocupar com as questões monetárias. Né? Tem um exemplo também que, reforçando isso aí, do Giba. O Giba comentou como que chegaram naquela geração de ouro de 2004, até de 92, mas focando em 2004, que foi a que ele participou. Ele disse que o Ari Graça, que era o presidente da época da CBV, ele fez um projeto de 12 anos, pensando que nesses anos de 2004, 2008, teria uma equipe muito forte. Então ele focou na base, foi o que você falou do basquete. Então ele focou na base. Eu falei, poxa, legal. E isso basicamente é o que a gente vê todos os anos, a cada década, os Estados Unidos fazendo. Então, e o Brasil usa muito os Estados Unidos para exemplos culturais, de várias formas, até de estudos, formas de trabalho. E, curiosamente, às vezes o esporte também não vai tanto. E a gente entende que talvez não, isso tem muita influência do financeiro também, que lá eles têm um mercado um pouco diferente. Mas realmente você começar desde a base, você vê a diferença. Poxa, o Brasil em 2004 venceu a Olimpíada, e nesse ciclo olímpico venceu todos os tours possíveis, mundiais e tudo mais. Porque o pessoal lembra muito do Bernardinho e da equipe, mas quanto tempo que eles vieram planejando, plantando essa semente, né? E regando, né? Plantaram lá em 92, 93, quando teve aquela geração, né? E após isso, eles vieram plantando aí, igual você falou, 12 anos plantando, plantou, né? E 12 anos regando essa sementinha ali, para que em 2004 e a gente colhesse aí por 2, 3 Olimpíadas, né? Seguidas, né?
chegando bem, chegando alto, né, nos pódios, né? É, Eu acho então, que é uma saída pro basquete pra mim, né, cara? Que a gente precisaria dar um break e plantar essa semente uma hora, né, cara? A gente precisa plantar uma semente uma hora, porque eu vejo no basquete hoje a gente muito aleatório, né? É dois, três aqui de tal seleção. Nada contra, sabe? Na minha opinião, eu acho que todo talento e quanto jogador estiver rendendo muito, tem que servir a seleção. A gente tem hoje aí nosso maior, para mim, um dos nossos melhores jogadores era no último campeonato era o Marcelinho Huerta. E ninguém foi preparado ainda. O Iago tá vindo hoje. Sabe, o Raulzinho poderia estar vindo hoje, né, assumindo já essa função do Marcelinho Huerta, ele já está mais preparado. Só que o Huerta está com 41 anos. E até então, até o ano passado, aí, 40 anos, ele estava sendo efetivo no nosso time. Mas e aí, e essa lacuna do Huerta com 41, tirando o Raulzinho aí, que teve alguns problemas com lesões, o Iago tem 22, 23 anos. Então, são 20 anos de diferença, sabe? De um jogador para o outro, sabe? Então, eu vejo que faltou esse espaço de 20 anos. Onde a gente colocou? Quem são os nossos, né? Eu estou falando de tempos, jogadores hoje que fazem diferença. O Iago hoje é a nossa referência de armação da seleção brasileira, sabe? Após o Marcelinho, porque o Marcelinho está para aposentar. Então, essa lacuna de 20 anos, eu acho que é um tempo muito grande. Já que é um tempo muito grande, porque a gente não cerrou esses 20 anos, para que hoje a geração de Iago, Lucas Dias, até mesmo Lucas Mariano, Léo Mendes, estivesse muito mais forte, né? sim, a seleção, o jogador de basquete brasileiro também tem muito talento. A gente vê o Leandrinho Barbosa. Ele foi um jogador que despertou os olhos na NBA. Eu, eu, tem gente que fica meio receoso de falar, porque ele poderia ter sido mais. Eu realmente acho que ele poderia ter jogado mais. Mas aí eu não sei se é uma questão também que é uma liberdade do atleta no que vai fazer ou deixar de fazer. O que aonde eu entro no assunto é, ele queria fazer aquilo que ele fez para chegar no resultado da carreira? Se não, aí tudo bem, aí a gente entra para ajudar. Que negócio de você não entrar só para criticar, entrar para ajudar e ver o que pode fazer. Porque realmente é um talento que ele tem, acredito que ele foi até chegou a levantar a taça da NBA com o Golden State, mas não sendo aquele jogador ali, né, titular, com mais frequência, e até nisso ele poderia fazer mais parte. Então é um exemplo, é um grande jogador. O Brasil tem grandes jogadores, né, sem falar do Monsanto, todo mundo já sabe, mas a questão é desenvolver mais jogadores numa mesma geração, concentrar alguns talentos numa geração, ter mais, não ficar só dependendo de um, como você falou, o Huertas com 40 anos, aí nesse espaço aí vem o Iago com 20, tem alguns jogadores muito bons também, mas desenvolvê-los para que chegue junto, para que acompanhe, que seja um trio, uma dupla que seja, mas que você consiga contar com eles nos campeonatos. Vai chegar muito mais forte o Brasil. Exato, para o treinador mesmo hoje, o Gustavo, tem aquela dor de cabeça sadia, né? Aquela dor de cabeça gostosa de poder dar quem que eu vou convocar, quem que eu vou deixar de fora, vou ter que deixar um baita de jogador de fora. E eu não vejo muito essa dor de cabeça, do meu ponto de vista, tá? Eu, Rafa, falando, eu não vejo que o Gustavinho tenha essa dor de cabeça hoje. Temos grandes jogadores, grandes armadores do Brasil hoje. Tipo, eu sou muito fã do Alinho, sabe? Do Corinthians. Jorginho fazendo a função 2 e 1 ali e tal. Só que gosto mais do Jorginho, eu particularmente gosto mais do Jorginho de 2. Então, assim, temos grandes jogadores, mas não vejo uma grande dor de cabeça de Gustavinho na questão da armação na seleção brasileira, sabe? Então, essa questão da lacuna que eu te falei. A gente poder, igual a seleção de vôlei fez, tu citou mesmo, que ficaram 12 anos regando aí, parece que chegasse em 2004, e a gente colhesse aí muitos anos de. Tanto é que perdurou as seleções dos mesmos caras 2, 3 Olimpíadas jogando seguidas aí e chegando ao pódio, né? Não teve tanto, óbvio, teve algumas reciclagens, algumas mudanças, mas a maioria se perdurou, né? E a gente já não teve esse caso, porque a coisa triste, no meu ponto de vista, é a gente ver cada convocação, a gente ter, tudo bem que tem seus fatores de NBA, alguns que podem, outros que não querem, um está de dispensa, outro não.
Só que a gente acho que falta um pouco desse compromisso com o nosso país. Só que assim, é meio triste, né? Tu convocar 12 para o Mundial, aí tu chega para uma janela daquela seleção de 12, tu convoca só 4 e tem que ter mais 4 diferentes. Eu acredito que tem que se renovar, tem que se renovar mesmo, mas só que não, não, tão, não tanto, né? De 12 jogadores, apenas 5, 6 trocar aí e ficar só com 4 da passada. Eu acho que a gente precisa focar mais em manter a nossa base, né? A gente precisa ter uma base, como se na vida um alicerce para poder construir a nossa casa com solidez, né? É, você tem. Falando sobre agora se for de solidez, eu lembrei de versículo bíblico. Você como é que é a sua relação com Deus? Que, como eu falei na entrevista com o Chua Marcos, você falou que Deus acima de tudo, tem essa consideração. Como é que é, você vai à igreja? Como é que funciona a sua relação com fé? É a mais estreita possível. Todos os dias eu tenho meus momentos de orações. Estou na igreja sempre que possível, todas as semanas. Eu sou um rapaz que cresci na igreja de domingo, assim, então meu momento de domingo eu tenho que ter meu momento para ir na casa do Senhor e poder agradecer. A única coisa que eu tenho, a gente pede bastante coisa, mas como se diz, né? Se tu parasse hoje e só vivesse com o que você pediu para Deus, e como você estaria hoje, né? Então eu tenho esse discernimento na minha cabeça, que eu estaria muito bem, graças a Ele, tudo que Ele propôs, pôs na minha vida, colocou na minha vida. Hoje eu estaria muito feliz tendo a minha família, o que eu consegui com o basquete. Não foi um jogador que chegou a ter grandes números, passou por grandes equipes no NBB, né? Foi um jogador mediano ali, jogando Caxias, Ipatinga, Rio Claro, alguns times bons mesmo. Araraquara também, tive bom tempo que jogou no NBB, eu tive meus momentos. E, assim, eu agradeço tudo a ele, porque com tudo isso eu consigo sustentar minha família, ajudar minha mãe, ajudar minha esposa, a gente é um trabalho conjunto e tal. Então tudo eu devo a Deus. E eu tenho graça por ter conhecido uma esposa que também é próxima a Deus, então a família dela também é próxima a Deus. Então, cara, a minha relação com ele é a mais estreita possível. Todos os dias eu tenho meus momentos de oração, de café da manhã, eu estou junto com ele, antes de dormir eu estou junto com ele, antes de levantar da cama mesmo eu estou junto com ele, eu sempre orando. Às vezes eu estou na internet vagando assim, paro para ouvir algumas palavras. Então, minha relação com ele é maravilhosa, assim, cara. Eu estou muito feliz em ter ele ter comigo, assim, sabe? Eu me sinto um cara abençoado porque tenho grandes amigos, assim, grandes colegas, né, grandes pessoas, por isso que sou um cara bem simples, assim. Eu acho que é porque é o que eu falo, assim, eu quero ser a imagem e semelhança dele, sabe? Aonde eu chegar, eu quero que as pessoas, ou mesmo a gente aqui, eu quero que se sinta que eu tenho a presença dele, mesmo que tu às vezes tenha suas crenças, suas religiões, né, seus momentos, mas eu gosto, né, de chegar num ambiente e as pessoas perceberem que eu carrego ele ao meu lado. Pô, eu me identifico muito com isso porque eu tento fazer isso também. Eu estou num processo ainda de entender mais sobre. Eu estou frequentando uma igreja batista e eu estou tentando. Ainda vai ter essa. Que eles dão o nome de batismo nas águas. E aí eu ainda estou vendo quando que vai ter a disponibilidade para eu poder estar participando. Parece que vai ter esse mês agora de abril. Então estou lendo a Bíblia. Aí quando você falou sobre isso de, de solidez, eu lembrei do ensinamento que Jesus dá sobre você construir a casa na rocha ou na areia, né? Que aí na areia você acaba na tempestade demolindo tudo. E na rocha fica firme, não vai cair, não pode ter tempestade que for que ele vai proteger. Então é muito legal isso. Isso, cara, olha, me arrepiou aqui, cara, assim, pelo bom sentido, pelas questões de tu estar nesse caminho, porque é o que a gente fala, né? A gente planta aqui, não é pra gente hoje, né? A gente vai colher o que a gente está plantando um pouquinho assim, mas
eu não sei se tu tem filhos, se tem Ainda não, esposa, ainda tudo tô mais. buscando a minha varoa. É, cara, isso é maravilhoso. Mas assim, tipo, eu penso muito na minha família, nas minhas filhas. Eu sei que tudo que a gente cria aqui, igual você falou sobre as questões da gente construir a nossa casa na roça, né, cara? É o que ele fala na Bíblia. Se a gente construir nossa casa na roça, a gente vai ter, imagina quantos anos, quantos milhares de anos a gente vai ter construído ali. E é o nosso legado que a gente vai deixar aqui na Terra, sabe? Para as pessoas, para as novas gerações que virão. E é assim que eu quero pregar, que quando minhas filhas chegarem na minha casa, com os maridos, com os filhos dela, com os netos dela, e saber que ali foi um cristão, um cara que seguiu Deus, que preservou a família e que fez de tudo para construir aquela casa na roça, sofreu, porque a gente fala, jogador de basquete não sofre, não tem uma vida boa, eu não sei o que. Não, eu tô aqui longe delas, cara. Esse é o maior sofrimento que a gente pode ter. Então eu sei que esse sofrimento é para construir a minha casa na roça, porque eu sei que quando eu parar, chegar meu momento, eu vou estar feliz e saber assim, ó, valeu a pena. O pai sofreu, as filhas sofreram, a família sofreu, mas só que quando chegar o momento da gente sentar toda a família reunida no momento da ceia, no momento de agradecer ao Senhor e saber que aquilo lá vai estar fixo por gerações e gerações, é aquele velho ditado que você vai chegar e falar assim, pô, valeu a pena mesmo todo o esforço e aquele ciclo de gratidão, tá? Então é esse o meu propósito. E saber que minha família, meus amigos, as pessoas próximas, tiveram um relacionamento, uma relação comigo assim, que foi sempre trazer a paz de Deus, né, do Espírito do Senhor próximo. Então eu tento levar a alegria nos lugares, alegria com a galera do time, brinco com todo mundo. Óbvio que a gente tem uns momentos da gente de perturbações, de estresse, mas é aquele momento que a gente tem que sentar, colocar a nossa mente nas mãos dele e deixar que ele trabalhe, né? É o que eu falo. Muitas vezes a gente está de cabeça quente, eu ali na quadra, nos jogos, em alguns momentos, a gente tem que chegar para ele e falar assim, ó, não seja eu que fala, mas que o Senhor te fale através de mim, para que não possa magoar, porque às vezes, muitas vezes a gente fala algumas coisas e acaba magoando e levando. Então eu acho que hoje esse é meu mantra. Que não sou eu que falo, que não seja eu que atue, que não seja eu que, mas que seja o Senhor através de mim que tome a providência. Aí, cara, então minha relação, cortando, desculpa me alongar, mas minha relação com ele é que quando fala dele eu me empolgo, perdão. Não, também eu fico, até quando eu vou entrevistar alguém, eu fico assim, cara, pergunta ou não pergunta? Porque tem gente que tem religião diferente, às vezes não gosta. Então eu fico tentando entender, mas às vezes quando dá eu pergunto para saber, porque às vezes é até uma curiosidade, o quanto influencia, né, na carreira, na vida pessoal, esse lado de fé, porque para mim influencia muito. Então às vezes eu gosto de saber como é que é para pessoa, mas tem que saber perguntar, que às vezes tem gente que Não pode é. ser um surpreender mesmo. Exato, eu agradeço tu, cara, por ter perguntado, porque é uma coisa que eu gosto de falar, sabe? É Saber muito esse maneiro. negócio. Eu agradeço já a pergunta aí, porque eu fico feliz assim, de falar dele. Porque quanto mais a gente, na minha opinião, tá? Na minha religião, né, na sua, acho que quanto mais a gente falar dele, propagar o nome dele para as pessoas, mais a gente terá paz e amor aí entre as pessoas, entre o ser humano, que é o que a gente está precisando muito. Sim, sim, com certeza. Você falou dessa parte de não ser o que fale e sim ele. Eu lembro, só não lembro qual é a parte, se é em Mateus, mas que fala sobre quando você começar a ter os destaques e quando governadores quiserem falar com você e tudo mais, que não seja você e sim deixe que ele fale, que o Espírito vai falar através de você. Eu já li essa parte, é muito legal mesmo. Às vezes eu salvo alguns versículos para ficar relendo, porque é interessante como você lê, e aí quando vai ler no dia seguinte, você acaba pegando até uma coisa que você não tinha percebido. Então é muita informação, é muito legal de você ler a Bíblia, cara. Em Muito legal. casa, né, cara? Igual você falou, aí, tipo, a gente casa a questão das ideias, porque, tipo assim, acontece de repente alguma situação na sua vida que aí tu de repente leu ontem, anteontem, aí já falou, pô, o propósito tá ali, não vai ser agora, cara. Vai ser pra gente usar daqui, então a gente precisa praticar, como a gente fala no basquete, né? A gente treina mil arremessos, sei lá, mil arremessos não vai fazer por dia, mas a gente treina
500 arremessos no dia, vai chegar no jogo e arremessar 3 bolas. Então é isso que a gente fala, a gente lê a Bíblia. Não vai ser no dia que a gente vai chegar talvez lá na frente que a gente vai aprender, caraca, aquela frase, aquele salmo, aquele versículo é pra cá, não pro imediato, né? Pô, então, para finalizar, eu deixar então um espaço para você deixar um recado para os jovens, é, que você gostaria de passar alguma coisa que talvez quando você mais novo ajudaria, não sei, que você já tem esse hábito no dia a dia com os jovens do Praia Clube, pela liderança. Então, deixar assim, um recado que pode ser alguém que vai acompanhar e está começando e pode ser importante. Vai que numa dessas, se Deus quiser, pode ser um caso, seria muito maneiro se acontecesse isso, de ver a entrevista e aí quando te encontrar, viu que viu a entrevista e escutou o conselho e fala que ajuda bastante na carreira, enfim. Cara, assim, ó, é um testemunho meu, assim, né? Eu queria falar pra galera, tipo, é uma coisa meio vaga, meio chovendo molhado, como a gente diz, é nunca desistir, né? Mas isso a gente tem que ter isso aí todos os dias da nossa vida. Se eu falar pra ti, ó, nunca desistir, cara, mas eu escuto isso toda vez. Não, cara, tu tem que praticar isso toda vez. Se escutar e entrar pro ouvido e sair pros outros, não serviu de nada. Então, o que eu falo assim pra galera hoje em dia nunca desistir, cara, porque quando eu saí da minha categoria de base para entrar na Uniara, eu era o 14º jogador. Eu era o 14º jogador. E quando terminou a temporada, eu estava entre os 5 titulares. Então, o que eu pensei comigo? Eu nunca desisti e eu precisava treinar mais que todo mundo. E quem precisava ver, não precisava ser o treinador, mas sempre, quando ele me necessitasse, eu estava ali para representar e poder mostrar o meu melhor. E nisso, devagarzinho, fui conquistando meu espaço. Então, é o que a gente fala. Eu vim do 10º jogador a ser um dos titulares e depois do final do campeonato estava na seleção do campeonato. Então, nunca desistir dos nossos sonhos. Eu sei que a gente vai encontrar muitas barreiras, muita gente jogando de lado, de escanteio, mas entenda o seu valor. Se Deus te colocou um propósito, às vezes, difícil, é porque Ele sabe que tu é capaz de passar por aquilo. Então, invista nos seus sonhos. Se você tem o apoio da sua família, melhor ainda. Se agarre nisso, nos seus sonhos, nos seus pais, porque assim, ninguém pode boicotar o sonho de ninguém. Se a gente não, como diz aquele velho ditado, uma água num mercadinho pode custar R$ 2, mas no aeroporto só pode custar 30. Mas é o mesmo água. Só que assim, você às vezes não está rendendo em determinado clube, mas só que se tu for para outro clube, tu vai ser valorizado, tu vai render. Entendeu? Então não desista, não vai ser aquele último lugar, aquele time que vai dizer que você é o último lugar, que você tem que parar ou que você tem que continuar a ser jogador. Quem decide isso aí é você. Eu queria falar isso esse recado para as crianças e que invista na carreira dela. Sonhe e seja cara de pau, no bom sentido de jogador. Seja cara de pau, seja ousado, faça o que tenha vontade de fazer, porque ninguém pode bloquear os nossos sonhos. Muito legal. Prazer em falar com você. Aí eu vou estar fazendo o escrito e estando pronto aí eu te mando. E aí a gente faz a collab se você quiser também na rede social, no stories, no feed. Porque a gente tem a parceria com o site Sportlândia. E aí o site tem o Instagram deles também e tem o Basquete News Brasil. E aí a gente faz a vida collab, porque lá eles têm um site para escrever. E a gente tem a rede social do Basquete no Brasil para divulgar e tudo mais. Então, às vezes, a gente geralmente faz collab, quando tem entrevista assim. E aí vai ter lá Legal, você não, pode contar comigo, também. cara. Pode não, vamos fazer sim. Cara, eu queria agradecer você muitão aí pra gente falar de basquete, se precisar de mim aí. De alguma coisa do Praia Clube aqui, eu também queria agradecer aqui a camisa Consigás, né? Que nosso time aqui é o Consigás Praia Clube, né? Falar um pouco rapidinho aí, que nos ajuda um monte aí. A Consigás hoje está investindo bem forte hoje aí no basquete, está apostando na volta do basquete do Praia e o objetivo da Consigás também é que o Praia Clube volte pro NBB. E queria agradecer você, cara, por dar esse espaço aqui. Eu queria agradecer o Praia, assim, que eu, me cedeu aqui, falei com a galera lá pra gente fazer essa entrevista, bate-papo.
Muito obrigado de verdade. Cara, precisar de mim aí pra alguma coisa, a coisa aqui no Praia, se quiser também, alguma coisa aqui da equipe, do Praia, se quiser alguma informação, sabe que pode contar comigo, contar com a gente aí, com a nossa equipe. Estamos de portas abertas aí para você, pro canal aí do seu Instagram, do seu site, pode contar com a gente, de coração mesmo. Estamos à Ah, disposição. que agradeço. E aí a gente vai mantendo contato então, um prazer. E é isso. Boa Valeu, meu tarde querido. aí, boa semana, fica com Deus. Deus abençoe a família sua família também. Muito maneiro falar com Amém, você. irmão. Amém, irmão. Que Deus abençoe a sua família também e que continue aí, tomara que dê certo logo aí para se batizar aí. Esse mundo maravilhoso, tá, velho? Que legal, irmão. Valeu. Abraço, cara. Valeu, Rafael. Um abraço, fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.